Esse vídeo não é sobre bonecas, é sobre adoecimento mental, é sobre uma geração que não soube lidar com limites e que está fugindo de suas próprias responsabilidades. Hoje eu vou comentar e reagir a um vídeo que está circulando nas redes sociais da Ana Paula Padrão falando sobre a polêmica das bebês reborn. Tem muita coisa que eu concordo com ela, eu vi esse vídeo uma vez, mas eu quero comentar em tempo real aqui com vocês. Tem outras coisas que eu não concordo e a gente vai discutir alguns temas que são pano de fundo dessa grande polêmica aí das bonecas ultra mega power realistas. Então, se você se interessa por esse assunto, fica até o final do vídeo. E antes da gente continuar, já se inscreve no canal, já deixa a sua curtida, já ativa as notificações para que o YouTube te sinalize toda vez que tiver um vídeo novo. Então, vamos lá! Nunca tinha ouvido falar de bebê reborn e no outro só ouço falar de bebê reborn. Assim como eu nunca tinha ouvido falar de esposas troféu e de repente é só esposa troféu. Esses fenômenos chegam até mim e provavelmente chegam até você como se essas fossem as tendências para o futuro das mulheres. Oi? Eu não tô nem... Até aqui é muito legal porque eu também achava que esse assunto estava muito voltado para o meu nicho, porque eu falo muito sobre mulheres, feminilidade, maternidade. Então, no início eu achei que essa coisa das bebês reborn era uma coisa que o algoritmo estava me entregando. E depois, conversando com algumas pessoas e vendo também algumas polêmicas nas redes sociais, eu percebi que não tem a ver com as bolhas que estamos inseridos. Todo mundo está sendo atingido por esse tipo de conteúdo, tá? Sobre a questão das esposas troféu, tá? Isso é um outro assunto, nós não vamos falar sobre isso nesse vídeo, tá? O cerne aqui da gente conversar é sobre essa polêmica das bebês reborn, tá? E ela chega a questionar aqui inicialmente, perguntando assim, será que isso é uma tendência do futuro? E eu creio que sim, tá? Ela discorda um pouco nesse vídeo, como a gente vai ver a gente vai ver mais lá pra frente, mas eu acho que se a gente não começar a se posicionar sobre isso, falar e discordar publicamente dessas coisas que estão viralizando aí, né? Então a gente vê, por exemplo, para te contextualizar também, né? Do que está acontecendo hoje no Brasil. Então a gente tem atendimento psicológico, pessoas utilizando bebê reborns para ter atendimento prioritário em filas de banco, de supermercado e até no SUS, buscando atendimento para o seu bebê reborn. Então, na semana passada viralizou um vídeo em que a mulher alegava, a mãe da criança alegava que a criança estava com febre. E não é uma criança, é uma boneca. E ela pedia o atendimento prioritário e urgente no SUS. Para vocês verem a que nível a gente está chegando, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro organizou um evento para pais de bebês reborn, com o dinheiro do povo. Então, essa é uma tendência para o futuro. Eu creio que assim como começou a febre dos pets, né? E a gente achava que não, que era uma minoria, que não tinha nada a ver, que pet tem sentimento, ao ponto da gente ver até hoje frases assim, que muito pet é melhor do que muito humano por aí, né? Igualando a dignidade de um animal e de um ser humano. Eu não tenho nada contra os pets, tá? Eu tenho tudo contra você ser pai ou mãe de pet. Pelo mesmo princípio que a gente vai conversar aqui nesse vídeo, sobre a fuga da responsabilidade de você criar um ser humano, que é muito mais complicado e requer muito mais comprometimento e autorresponsabilidade em inúmeras camadas que a gente vai conversar um pouco também aqui mais lá na frente, tá? Mas isso é uma tendência para o futuro? Na minha opinião, sim. Eu acho que se a gente não se posicionar, der um basta nessa febre, nessa insanidade, nessa distopia coletiva que nós estamos vivendo em relação a bebê reborn, tratar uma boneca, tratar um boneco, um ser inanimado, como se tivesse vida, é loucura.
Total. E se nós não cuidarmos, nós não começarmos a doutrinar as nossas famílias, os nossos filhos, a próxima geração, isso vai virar um grande problema lá no futuro. Vamos lá, continuar aqui. Aí, se uma mulher adulta quer brincar de boneca, a não ser, é claro, que ela exija uma vaga do SUS para essa boneca, mas aí essa mulher já está apresentando uma patologia que precisa de tratamento. Também não... Pronto. Então, eu concordo muito com isso que ela fala, tá? Então, ela tem alguma coisa contra uma mulher brincar de boneca? Ela diz que não. A não ser que essa pessoa exija uma vaga no SUS para aquela boneca. E aqui, se a gente for fazer uma análise até mais profunda, nós deveríamos sim ter algo contra uma mulher adulta brincar de boneca, tá? E eu não tô falando aqui sobre coleção de itens raros, tá? Como foi inicialmente o projeto do Bebê Reborn. Inicialmente, nos anos 80, a proposta de ter bonecas ultra realistas, lá nos Estados Unidos, onde começou todo esse movimento, era justamente esse. Ser itens colecionáveis, né? Valorizar a arte. Uma pessoa que faz um boneco na mão, sob medida, com todos os detalhes, simulando um bebê na vida real, mas como um item colecionável. E não como um protótipo de ser humano, entende? Então, na minha opinião, tá? Eu vejo sim problema de uma mulher adulta ficar brincando de boneco como se tivesse 5, 6 anos. Assim como eu vejo muito problema... Aqui é outra polêmica, tá? De homens jogando videogame e viciados em jogos, em aposta, tudo bem que aposta já é também um outro assunto, né? Porque envolve dinheiro, mas homens com barba na cara, viciados em joguinho de celular, joguinho de videogame, passar o dia todo enfurnado no quarto. É problemático sim. Em ambos os casos, estamos falando de pessoas que não querem amadurecer, que querem fugir de uma realidade, que querem estender a infância. Jogo de videogame, boneca, isso tudo é válido para uma criança. Para uma pessoa que já passou, já entrou na fase adulta, não são comportamentos toleráveis. E esses tipos de comportamento são motivos até mesmo de dificuldade no relacionamento. Quantas e quantas mulheres a gente não vê por aí, né? Que reclamando porque o cara não quer trabalhar, o cara não quer assumir responsabilidade, o cara quer ficar o dia todo dentro de um quarto jogando GTA, entendeu? E agora, isso tá passando pro outro lado. Não bastasse os homens estarem tentando eternizar, né, com uma síndrome de Peter Pan, a sua infância, agora as mulheres também querem fazer isso, meu Deus. Sabe? A mulher que era a único pingo de esperança dessa sociedade, com todo respeito. Mas assim, o que está acontecendo? Precisamos refletir seriamente sobre esse assunto, tá? Então, vamos lá, continuar aqui o vídeo. Tô nem aí se ela quer virar um troféu pro marido exibir socialmente. Mas isso, gente, não representa as mulheres, porque nós não somos estúpidas a esse ponto. Muito bom. Nós não somos estúpidas a esse ponto. Será que não somos? Será que não estamos nos tornando? Eu concordo que esse movimento ele não me representa. Não me representa, não representa as pessoas que estão ao meu redor, mas pelo tanto que se viralizou nas redes sociais, eu acho que hoje está representando sim muitas mulheres. Mulheres que estão buscando fugir da realidade, mulheres que estão buscando viralizar nas redes sociais. Isso tem a ver com uma sociedade adoecida, né? Por exemplo, a gente vê esse fenômeno muito em adolescentes, né? No TikTok viraliza muito a questão dos adolescentes que se comportam como personagens de anime. Mas, honestamente, esperar isso de um adolescente não me é tão estranho. Sabe? Os adolescentes, eles fazem as coisas mais estúpidas e idiotas que você pode imaginar. É só você abrir o TikTok que você vai ver do que eu tô falando. Agora, adultos, jovens adultos que já estão no mercado de trabalho, que estão constituindo família. Semana passada também teve uma notícia de um casal que estava disputando judicialmente a guarda do bebê reborn. E eu não tô brincando. Posso até colocar aqui, editor, coloca aqui essa notícia, essa manchete. É um absurdo, isso está beirando a insanidade mesmo, um adoecimento mental, uma questão de saúde pública.
infantis a esse ponto. O mercado global de bebês reborn foi de 1 bilhão e 200 milhões de dólares em 2023 e a projeção para esse ano é de que chegue a 1 bilhão e 800 milhões de dólares. É desprezível? Não, mas é pequeno, é nichado. É comparável, por exemplo, ao mercado de brinquedos educativos de madeira ou de cosméticos 100% vegano. Mas se eu me dei ao trabalho de pesquisar sobre o tamanho desse mercado e concluir que é um nicho, a quem interessa ficar nos representando, a todas nós, mulheres, como um bando de idiotas infantilizadas que... Tá, vamos lá, por partes, tá? Primeiro aqui, ela aborda um tema que é o mercado que está por trás de tudo isso que está acontecendo, né? Essa indústria dos bebês reborn. Esses números que ela traz, eu não sei se eles são tão reais, tá? Eu fiz algumas pesquisas até na Forbes, né? Forbes Brasil e em alguns outros sites. E você pode tirar suas próprias conclusões e fazer suas próprias pesquisas, sempre é bom, tá? Me parece que esse mercado é muito maior do que ela tá falando. Até mesmo porque hoje nos Estados Unidos você consegue encontrar uma boneca, um bebê reborn, né, custando até 10 mil dólares. E aqui no Brasil, o preço já tá chegando a 40 mil reais. Tá? Então, assim, virou também uma questão de ostentação. As pessoas que têm virou um artigo de luxo, digamos assim, né? Claro que eu também pesquisei alguns preços mais baixos de boneca, né? Tem umas que você consegue comprar por 400, 800 reais. Mas você imagina que na geração que nós estamos hoje, as pessoas não querem a boneca de 400 reais, não vão querer, né? Por quê? Porque isso se tratou agora de um estilo de vida. A pessoa, ela tá entregando tudo da vida dela pelo bebê. Então, cada vez mais, esses preços vão ficando mais altos, tá? Essa indústria por trás é importante ser falada. Eles têm um interesse econômico aqui em fomentar esse tipo... Não só as pessoas que fornecem o bebê reborn, tá? Porque aqui ela só considerou quem produz os bebês reborns. Agora, nesse atual momento em que o Brasil está vivendo, a gente está vendo escolas para bebê reborn, fisioterapia, pediatra, tá? Atendimento psicológico em clínicas, tudo direcionado. Babá para bebê reborn, né? Eu vi no TikTok uma mala, como se fosse uma mala de criança mesmo, com tudo personalizado do bebê reborn. Então tinha manta, tinha um enxoval todinho pro bebê. Ou seja, até o mercado infantil, né, as coisas que a gente normalmente compra para nossos filhos, como berço, caderninho de vacinação, isso eles estão usando agora para bebê reborn, gente. Então, é uma indústria muito maior que está surgindo agora, tá? E tem muitas pessoas se aproveitando desse adoecimento mental e até mesmo indiretamente ou diretamente incentivando esse consumo. Olha que louco. Então, nós não podemos aceitar isso, repito. Tá? Agora só se interessa pela fantasia dos livros de colorir ursinhos e de recém-nascidos de plástico. O Brasil tem 25 milhões de mulheres que trabalham com vínculo formal, carteira assinada, que todo dia deixam as suas casas para trocar sua força de trabalho por um salário para alimentar filhos de verdade. Você por acaso tem uma vizinha que é esposa troféu? Isso aqui que ela fala é muito importante porque isso diz respeito à feminilidade real. Ela diz, né? Existem 25 milhões de mulheres no mercado de trabalho que estão suando, que estão dando duro. Você assumir um lar, você aceitar ser mãe é uma renúncia. Ninguém tá falando aqui que é conto de fada e que todo mundo deve ser mãe. Eu não tô falando sobre isso, tá? Você precisa ser direcionada pelo Senhor nesse sentido. Tem pessoas que não querem ser mães e tudo bem por isso. Tudo bem se isso não estiver fundamentado em medo, em rejeição familiar, em problemas emocionais, tudo bem, tá? Tudo bem se for uma escolha. Eu não quero ser mãe. Eu conheço uma missionária que abdicou do desejo dela de ser mãe, porque o Senhor chamou ela para viver para Ele, cuidando de crianças ao redor do mundo inteiro. É uma missão nobre. Ela não é mãe física, mas ela é uma mãe espiritual.
de muitas e muitas e muitas e muitas crianças. Então, se o propósito for um propósito maior, tudo bem. Se não, também é uma coisa que a gente tem que tratar, tá? Por quê? Porque nós nascemos para exercer feminilidade. E o ápice da feminilidade, quando a gente está falando sobre um exercício em Deus, obviamente, a cosmovisão cristã, é a maternidade. É o ápice da nossa feminilidade. É o ápice daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. A mulher ela foi chamada para gerar. A mulher gera sonhos, a mulher gera talentos, a mulher gera filhos, sejam espirituais ou naturais ou emocionais. Então, assim, nós fomos chamadas para isso. Se nós não estamos fazendo isso com bebês reais, não bonecas, nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor principalmente nos chamou para fazer, tá? Encontra todo dia com mães de bebês reborn na pracinha do seu bairro? Ou tem um monte de amigas que passam o dia colorindo livro de ursinho? Eu imagino que não, né? Mas quando até pessoas como eu e você, que não costumam ser impactadas por esse tipo de bizarrice na timeline, agora só recebem isso, parece que é uma onda que tomou conta de todas as mulheres do planeta. A quem interessa isso? Então, aqui ela traz um ponto que é muito importante e eu concordo, não representa hoje a maior parte das mulheres, graças a Deus. Porém, a gente precisa ficar atento, tá? E não ser negacionista. Eu acho que ela tá tentando minimizar muito um problema que tomou uma proporção muito grande, né? Então ela tá meio que assim, isso não nos representa, nós mulheres não somos assim, isso é uma minoria, né? E eu concordo, mas a pauta é importante para que nós também, como mulheres, e especialmente até como mulheres cristãs, se formos, nos posicionarmos a favor dos nossos, a favor dessa geração. Te parece curioso que ao mesmo tempo a gente se depare também todo dia com o surgimento de grupos de homens que sobem a montanha, parando para emitir ruídos guturais e prometendo ser bons pais de família para as mulheres que os esperam em casa com um café quentinho? Aí aqui, o que ela está fazendo? Ela já está criando uma teoria, tá? Um pouco maquiavélica, assim, de que, na verdade, por trás dessa viralização, dessa polêmica dos bebês reborns, estão um outro tipo de interesse, de manipulação das mulheres. Um grupo por trás disso para tentar manipular as mulheres, para tentar fazer com que elas fiquem cada vez mais em casa, para fazer com que elas sejam oprimidas e reclusas ao lar, né, naquele papel de mãe, mas tá tudo errado, porque primeiro, se você ficar dentro de casa cuidando de bebê reborn, você já não tá certa, tá? Então você já não tá exercendo o papel de dona de casa, tá? E aí ela começa a associar com o movimento do Legendários, né? Sobre o movimento do Legendários, eu tenho uma breve coisa pra falar, tá? Carol, você é contra ou você é a favor? Talvez desse até um outro vídeo falando sobre isso, mas eu quero falar a minha opinião aqui. Eu sou totalmente a favor desse movimento. Nós passamos por um processo histórico onde tinha um machismo muito forte realmente. As mulheres vieram, lutaram, se posicionaram, né, vieram crescendo e conquistando o mercado de trabalho. E glória a Deus por isso, que bom. A sociedade é sobre isso, é sobre avanço, progresso, tá? Mas passou da conta. Tá? O movimento feminista trouxe muitos prejuízos a curto e a longo prazo para as famílias. Tá? Então, a mulher hoje que precisa sair de casa não tem tempo para cuidar das crianças. Né? O homem também precisa sair, porque ele é o provedor, também não tem tempo para cuidar do lar. Né? Ou quando, em alguns casos, acontece até uma inversão de valores. A mulher precisa se forçar a ser o provedor, a provedora, o sustento, pela ausência de homem ou por esse homem querer ter uma força feminina mais forte do que uma força masculina. Existem vários tipos de configurações advindos também desse movimento feminista. Mas a grande questão aqui é que, independente dos tópicos que a gente pode abordar nesse tema, uma coisa é certa, a mulher ela se perdeu durante todo esse processo. Nós nos perdemos. Né? Nós nos perdemos, nós achamos que nós éramos independentes e não autônomas,
né? Porque a independência é diferente de autonomia. Então, existe uma geração de mulheres que não suporta depender e elas também refletem isso para Deus. Elas projetam isso no Senhor, elas não querem nem depender mais do Senhor, porque representa uma forma de patriarcado, né? E nem de seus maridos. Então a gente vê relacionamentos muito prejudicados e a figura do homem cada vez mais apagada. Homens sem posicionamento, homens que não querem ter conversas difíceis, homens que não querem trabalhar, homens que têm uma compulsão pelo adultério, pela traição. E quando a gente vai investigar isso, Carol, isso sempre existiu, a promiscuidade masculina. Eu concordo, sempre existiu, né? E sempre vai existir porque o pecado é pecado, sempre vai estar aí. Mas um dos fatores que a gente precisa analisar também, quando a gente fala sobre traição, é a desmasculinização do homem. Que com a sua mulher, ele não se sente validado, ele se sente diminuído, tá? E muitas vezes ele vai buscar lá fora o que ele não encontra dentro de casa. Porque lá fora, a amante valoriza ele, acha que ele é o melhor cara do mundo, não briga com ele. Não. Eu não tô justificando, tá? Eu não suporto e eu não tolero a traição. Mas é que a gente precisa ser maduro o suficiente para ver as camadas que tem por trás dessas configurações dentro de um relacionamento, tá? E um dos motivos, sim, é essa desvalorização da mulher em relação ao seu marido, ao seu namorado, tá? Que acaba se sentindo fragilizado. A identidade do homem, ela tá tão deturpada mesmo assim, que ele se sente o pior dos piores, ele não consegue sair desse buraco. E até, pasmem, ele se culpa por ser homem. E a gente vê aí nas redes sociais homem pedindo desculpa por ser homem. Olha a que ponto nós chegamos. Masculinidades totalmente devastadas, identidades totalmente corrompidas por ideologias diabólicas. O Legendários, ele vem num contramovimento em relação a isso. Eu já ouvi falar assim, o homem precisa subir uma montanha para saber que não pode trair a mulher? Não. Cognitivamente, na nossa sociedade, pelo menos aqui no Brasil, é de comum senso que a traição é errada. A não ser que você viva um quadro de poliamor, né? Também outra polêmica aí que não vamos entrar no assunto, tá? Mas assim, via de regra, todo mundo sabe que é errado. O homem sabe que é errado, a mulher sabe que é errado, tá? Então a questão não é saber ou não, a questão é viver. Porque quando lá no Legendários ou em qualquer outro curso se trabalha sobre a questão da identidade, aspectos emocionais são tratados. E as coisas que mais importam para o homem ali no Legendários, que é sim a força física, é a liberação de testosterona, que vai fazer com que... Olha isso é tão sério que a liberação hormonal de testosterona faz com que o homem seja muito mais decidido, ativo, não consiga ficar em casa sem fazer nada de pernas pro ar, tá? Que queira ser o provedor do seu lar, que queira lutar pela sua família. Isso, atividades físicas favorecem muito isso, tá? Então, assim, o Legendários, ele vem com essa proposta de restituir a identidade masculina. Não é ele que vai mudar, tá? Não é o movimento Legendários que vai mudar. A gente conhece muitos homens que fizeram Legendários e não mudaram. Mas a gente também parte do mesmo princípio de uma igreja, né? As pessoas vão para a igreja porque elas sabem que elas precisam de mudança. Se elas vão mudar ou não, aí já é da decisão delas, tá? Mas existe um processo, um caminho que é proposto ali dentro que dá certo. Se você executa, se você coloca diante do Senhor, se você faz valer a pena o seu dinheiro, porque é caro, né? E o seu esforço de estar ali em todos os sentidos, espiritual, emocional e físico, tá? Então, assim, discordo total e irrestritamente. Ana Paula, nesse Quando eu comecei a fuçar esses assuntos, eu li alguns artigos publicados em mídias não muito conhecidas, meio obscuras, que defendem que o Reborn é o resultado do fracasso da cultura feminista que apagou o instinto materno em nome da libertação das mulheres. E agora, às arrependidas, só resta embalar no colo uma fantasia. Artigos escritos por... Tchanan! Sim, por homens. E você sabe de que tipo de homem eu tô falando. Então eu te convido a pensar, a quem
Quem interessa nos rotular de infantis, nos transformar em perturbadas mentais? E aqui o final do vídeo é só a ladeira abaixo, tá, gente? Ela começa a falar que, na verdade, por trás de tudo isso, dessa imbecilização da mulher, tem um grupo de homens que quer oprimir, que quer, mais uma vez, uma narrativa feminista infundada, tá? A gente tá falando aqui qual é o real problema, pra gente finalizar esse vídeo, tá? O real problema tá lá atrás, em pais e mães que não souberam educar os seus filhos, que não souberam dar limites, que não souberam dizer não, você não pode adotar um bebê reborn. Não, você não pode ser criança a sua vida toda. Não, você não pode ser um viciado em videogame. Sim, você precisa fazer uma faculdade e ir para o mercado de trabalho. Nós tivemos pais na geração passada completamente ausentes, focados na sua carreira, que não estavam dentro de casa para cuidar, doutrinar, ensinar e fundamentar os seus filhos na verdade. Resultado disso, uma sociedade adoecida. Uma geração de jovens adultos que constantemente busca fugir da realidade, seja através de trabalhos remotos, que agora é a grande euforia, todo mundo quer trabalhar online, ser um nômade digital, fuga da realidade, porque para você dar certo no mundo digital, isso não é para todo mundo, tá? Isso são coisas pontuais. A maioria das pessoas tem que sair, levantar de casa cedo para trabalhar, e essa é a vida, tá? Pessoas que querem ser pais de pets, jovens adultos que estão se realizando em pet, porque não querem assumir responsabilidades afetivas algumas. Até a questão do poliamor, eu não tenho maturidade, eu não quero assumir o compromisso de ficar com uma pessoa só, porque é difícil você ser fiel, tá? Na sociedade de hoje, pelo menos, promíscua como tá, com excesso de estímulos quando tá. Não, é muito difícil. Então, que tal a gente alimentar a carne e eu poder ficar com quem eu quiser, e você também. Então tudo é mais fácil, tudo é buscando a facilitação. Pessoas que querem ganhar dinheiro na internet, fazendo dancinha de TikTok, postando vídeos absurdos, imitando desenho de anime. E a pergunta que fica é, até quando nós vamos tolerar esses absurdos? Será que nós não estamos vendo que isso tudo é uma infantilidade, pessoas que não querem crescer, amadurecer, Nós precisamos nos preocupar com a geração que está vindo aí, a geração dos meus filhos, dos seus filhos, Nós precisamos conversar sobre o tema, nós precisamos nos posicionar e não permitir que isso se perpetue. Se esse vídeo fez sentido para você, se você concorda ou não, eu quero que você deixe nos comentários. O debate é muito bem-vindo aqui, Quanto mais a gente falar sobre o assunto, trazer esclarecimentos, dados e ideias, a nossa sociedade só vai crescer e evoluir. Assim esperamos, tá? Então não esquece de curtir esse vídeo, de comentar, de se inscrever no canal, tá? E deixar a sua opinião aqui, que eu vou ler com muito carinho e te responder, tá bom, gente? Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.